Episódio número 11. Por que não fumar? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easy Way. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Brunstein, sou terapeuta da Easy Way e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. A resposta a por que não fumar aparentemente parece ser uma resposta fácil de dar, não é mesmo? Nós temos inúmeras razões para não fumar e conhecemos todas elas de cor e salteado. Mas e se eu te disser que todas as razões racionais que você der para si mesmo para não fumar, todas essas razões não têm como te ajudar a parar de fumar? Pelo menos não sem sofrimento. Mas não desanime, porque eu tenho boas notícias para você. Existem fortes razões para parar de fumar que você desconhece e, portanto, não utiliza como ferramenta de ajuda, porque hoje elas não se encontram no seu radar e que, essas sim, podem te ajudar a se libertar sem sofrer. Esse episódio de hoje é a segunda parte de uma aula que visa trazer o assunto do fumo sobre uma nova perspectiva. A aula 1 foi ao ar no episódio anterior, o episódio 10 desse podcast, com o título Por que fumar? E a aula de hoje, Por que não fumar? Completa o entendimento desse tema, indo muito mais a fundo que o famoso porque faz mal à saúde, que tanto fumantes quanto não fumantes se dão para não fazer isso, ou para deixar de fazer, e todo mundo está careca de saber. Você pode até vir a fazer parte de uma pequena, muito pequena minoria que consegue parar de fumar ao focar nesse tipo de razão. Em média, das pessoas que tentam parar de fumar usando a sua força de vontade, motivado a parar por causa dos malefícios do fumo e do quanto isso pode impactar a sua saúde, só 3% delas conseguem ter sucesso, mas sempre às custas de muita luta, muito sofrimento e muito sacrifício. E o pior, depois de toda essa batalha interna infernal, elas têm grandes chances de reincidir. Mesmo depois de muito tempo, esses poucos que chegam na reta final continuam a acreditar que fizeram um grande sacrifício na vida delas ao abrir mão do cigarro. Algumas ficam lamentando a falta de cigarro a vida toda. 97% das pessoas restantes falham e, como consequência, viram como que gatos escaldados com medo de água fria. Elas se agarram ainda mais ao cigarro e acreditam que é muito difícil ou até impossível para elas parar de fumar. Já viu aquela pessoa que perde 5 quilos, depois volta a comer tudo que tem direito e ganha 10? O fumante, quando volta com tudo. Pode ser que ele fume mais do que antes ou volte a fumar o mesmo tanto que antes, mas com certeza volta se sentindo fraco, envergonhado e mais dependente do cigarro, se sentindo num beco sem saída. Se você já tentou alguma vez na sua vida parar de fumar, então você se reconhece nesse grupo que representa a maioria dos que reincidiram. Sofreu muito, lutou o tempo que conseguiu lutar para não botar um cigarro na boca, esperando ansiosamente que aquelas sensações ruins fossem embora, até o ponto em que não aguentou mais e voltou a fumar, se sentindo derrotado. Eu sempre reitero aos meus alunos que se eles se sentiram assim no passado, precisam tirar o peso da culpa dos seus ombros e você também. Se você falhou no passado, a culpa não foi sua. Esse alto índice estatístico de falha não é coincidência. Se 97% das pessoas falham, a culpa não é delas, e sim da forma errada pela qual elas tentaram resolver esse problema na vida delas. Quando a gente quer resolver um problema, tem de usar a abordagem correta, que seja efetiva, e eu vou ensinar ela aqui para você. Então, vejamos a seguir por que isso acontece, como sair dessa triste estatística e conseguir, enfim, parar de fumar com sucesso e sem sofrer. Se você perguntar para um não fumante
por que não fumar? Ele vai responder de bate-pronto 1000 razões para não fazer isso. E a principal delas vai ser a famosa porque faz mal à saúde. Curiosamente, um fumante vai responder a mesma coisa se for perguntado, porque essa é a primeira coisa que vem à mente de qualquer pessoa quando ela pensa em uma razão forte para se afastar do fumo. A questão da saúde é a principal razão que qualquer fumante dá para não fumar, seja para si mesmo, seja para os outros. Porque quando esse assunto surge, o fumante sabe que está prejudicando a sua saúde ao fumar. Isso é óbvio, claro e cristalino. Não existe um único fumante hoje em dia que desconheça os malefícios do fumo. Ninguém é tão desinformado a ponto de negar isso, ainda mais com a disseminação abundante de informação na nossa era na internet. Aliás, esse conhecimento é algo instintivo na gente. Mesmo quando a gente é jovem e experimenta um cigarro pela primeira vez, a gente sabe direitinho que tem alguma coisa ali que não é legal. Mas o fato é que, quando a gente pergunta, tanto para o fumante quanto para o não fumante, por que não fumar? Vai existir uma sutil diferença na resposta entre eles. Sutil, que não é perceptível na resposta, mas fundamental e que faz toda a diferença. Essa única diferença entre a resposta de ambos, fumantes e não fumantes, embora as respostas sejam idênticas, isso é, porque faz mal à saúde, é a seguinte. O não fumante vai responder isso com convicção e coerência. Afinal de contas, ele não fuma e, portanto, não está se prejudicando com o fumo. Como fumar faz mal à saúde, ele não fuma e fim de papo. Para um não fumante, as razões para ele não fumar são suficientes para que ele permaneça um não fumante, porque a forma pela qual ele enxerga o fumo é diferente da forma pela qual um fumante enxerga o fumo. Tudo que um não fumante citar como razão para não fumar tem a ver com os malefícios do fumo, dos quais ele quer distância. É só nisso que ele pensa. Ele pode ter as incoerências dele em outros aspectos da vida dele, que podem ser o álcool, a alimentação, o jogo ou qualquer outra coisa. Mas, por ser um não fumante, nesse quesito específico, ele vai se vangloriar de não ter essa contradição em especial. Para ele, isso é fácil, porque ele só enxerga malefícios no fumo e não consegue enxergar um benefício sequer. Por isso ele é um não fumante. Ou ele tem total aversão ao cigarro, ou, no máximo, o cigarro é algo neutro para ele, mas que não tem nada a ver com a vida dele. Já o fumante, quando perguntado por que não fumar, vai se sentir incomodado ao dar a resposta, porque ao responder a essa pergunta, ele vai estar trazendo à tona uma grande contradição interna. É desconfortável responder, porque todos nós queremos ser coerentes com os nossos valores e princípios. Pode apostar que ele vai ser julgado pela resposta que der. Quer dizer que você faz mal a você mesmo? Ou seja, você faz mal à sua própria saúde, sabendo disso e ainda assim faz isso? É como se falassem para ele, você é louco ou idiota? E ele admite essa contradição. Ele não nega que fumar faz mal à saúde, mas ainda assim o faz. E se o faz, apesar de saber dos malefícios, o faz por razões muito especiais que os não fumantes desconhecem. E não, fumantes não são nem loucos nem idiotas. São profissionais liberais, empresários, professores, funcionários públicos, donas de casa, gente que trabalha por conta própria, pais e mães responsáveis, gente respeitável que paga suas contas e os seus impostos. Mas se ele não é louco nem idiota, por que faz algo tão maligno contra si mesmo, se tem tantas razões para não fumar? Ele fuma por razões que ele mesmo desconhece ou pensa que conhece. Na realidade, as razões que levam qualquer fumante a fumar, incluindo você, são conhecidas no máximo superficialmente pelo fumante. Se você quer saber quais são essas razões, eu recomendo fortemente que você ouça o podcast número 10, Por que Fumar? Para descobrir. Aqui embaixo na descrição tem um link para ele. Mas, voltando ao nosso tema de hoje,
Por que não fumar? Mesmo quando você pede para as pessoas pensarem a respeito e pede a elas que vão mais a fundo nos porquês de não se fumar, novamente, os não fumantes vão dizer que é feio fumar e que veem os fumantes como pessoas atrasadas, que fumar está fora de moda, que os fumantes não deveriam fumar porque o cheiro de cigarro incomoda. No íntimo, eles pensam que fede, mas a palavra feder é pesada. Então, eles dizem que a fumaça incomoda, o que é verdade, mas o cheiro do fumante é um tabu. E o não fumante nem sempre menciona, para a coisa não parecer tão discriminatória. O cheiro ruim causa uma rejeição muito forte. Não é à toa que as pessoas se perfumam, elas querem atrair, se sentir bem. Esse aspecto do olfato é importante para o ser humano. O fumante muitas vezes gasta verdadeiras fortunas em perfumes e se sente frustrado e com raiva porque isso não adianta nada. O perfume caro não encobre esse fedor que exala da própria pele e está impregnado nele. Ele também gasta dinheiro com cremes, pastilhas, balas e chicletes para disfarçar o mau hálito. Só que não tem nem balinha nem perfume que impeça o fumante de se sentir altamente discriminado. Ele mesmo pode dar rapidamente 1000 motivos para não fumar. E muito mais rápido que o não fumante, porque vive isso na própria pele todo santo dia. Ele poderia responder tanta coisa, porque me sinto discriminado, porque me sinto fedido. Repare na hipocrisia da nossa sociedade. Um não fumante não diz para um fumante, você fede, mas ele pensa isso, e o fumante sabe disso. Daí o constrangimento social. O próprio fumante assume essa inconveniência e se afasta das pessoas. Ninguém precisa lhe dizer isso. Ele sente vergonha até mesmo de dar um abraço em um amigo por causa desse cheiro. Vergonha de sorrir e deixar que as pessoas vejam o estado dos seus dentes. Vergonha da proximidade, evitando o contato físico, o calor humano. E vergonha do seu sorriso, esconder uma das coisas mais bonitas de se ver num ser humano. Vergonha e constrangimento de beijar um não fumante. Ele também responde por que não fumar dessa forma. Porque tenho que me afastar das pessoas que eu gosto sempre que tenho que fazer isso. Se afastar da família, dos amigos, das pessoas em geral nas ocasiões sociais, no trabalho. Quais os outros motivos que ele se dá para não fumar? Porque me sinto cansado, sem energia, letárgico. Porque quero acabar com esse pigarro, essa tosse, porque tenho medo de adoecer, porque tenho casos na família que sofreram as consequências do fumo, porque não quero dar mau exemplo para os meus filhos ou netos, porque minha pele fica feia, por recomendação médica, porque quero ter qualidade de vida no presente e no futuro, porque já estou com problemas de saúde, porque gasto muito dinheiro em cigarros. Se bem que o dinheiro em geral é a menor das preocupações do fumante. Até pessoas humildes que ganham salário mínimo e que podem comprometer 20% ou mais da sua renda total com cigarro não ligam para esse gasto. E se o preço de cigarro subir, eles vão dar um jeito de pagar. A gente sabe que é assim que funciona, infelizmente. Quais seriam outros motivos para não fumar? Porque me sinto pressionado pela sociedade, pela família. Porque é inconveniente ficar saindo para fumar no trabalho, porque quero estar junto dos meus filhos e netos, ver eles crescer, porque não tenho liberdade ao viajar sem estresse ou restrições, porque eu mesmo não aguento mais esse cheiro, porque quero voltar a praticar atividade física ou melhorar minha performance. O fumante pode também dar razões mais profundas e emocionais para não fumar, como me sinto um escravo ou me sinto um fracassado, envergonhado por ainda fumar hoje em dia. E se eu te disser que seja lá qual for a resposta que você me der sobre por que não fumar, seja você um fumante ou um não fumante, por mais que todas essas razões que eu dei há pouco sejam razões apropriadas sob o ponto de vista racional para não se fumar, se eu te disser que, se você for um fumante, elas não têm como te ajudar a parar de fumar? Sempre que um aluno se inscreve numa turma no programa Easy Way, eu pergunto para todos eles, por que você quer parar de fumar? Todos eles vêm a mim citando essas mesmas razões racionais que eu citei a você.
Se por um lado todas essas razões são poderosas razões para não se fumar, por outro, se elas ajudassem os fumantes a parar de fumar, não existiriam mais fumantes no mundo, porque você há de convir comigo que se a saúde e a liberdade são nossos bens mais preciosos, e ninguém vai discordar disso, por que alguém chega ao ponto de abrir mão da sua saúde e da sua liberdade para se manter um fumante? Vamos responder por partes. Se a gente for analisar o que significa a dependência em cigarros, a tradução é simples. Em primeiro lugar, fumar é vício em nicotina. A nicotina é a substância presente no tabaco que vicia uma pessoa em cigarros. Todo fumante precisa saber que a nicotina é uma droga viciante. Não houvesse a nicotina no seu cigarro, ele não seria viciante e você não teria essa percepção de precisar dele para nada. Não se engane, você não fuma pelo ritual de acender, ou ver a fumaça subir, ou segurar na mão. Sem nicotina lá dentro, tudo isso ia perder o sentido para você. Você não ia apreciar fumar um cigarro de chuchu. É por isso que você não é capaz de apreciar um cigarro eletrônico que não contenha nicotina, por mais que o ritual e tudo mais fosse perfeitamente reproduzido ali para você. Você se viciou na droga nicotina e vícios operam contra suas vítimas, fazendo com que elas se prejudiquem para perpetuar esse vício, a despeito da perda da sua saúde, liberdade, autoestima, segurança e muitas outras perdas físicas, mentais e emocionais. A dependência em cigarros cria uma espécie de truque na mente de todo fumante. Ela faz o fumante acreditar que a doença não vai acontecer com ele, só com os outros, e acreditar nisso faz com que ele se sinta mais seguro e menos insano por fumar. Isso é parte da armadilha que o vício em nicotina prega em todo fumante para se perpetuar dentro dele. Mas acreditar que a gente vai escapar das doenças é só uma parte desse truque. Imagine esse vício como um grande iceberg, do qual você só enxerga a ponta que está para fora da água e a parte submergida foge à sua compreensão, porque você não a vê da posição de onde se encontra. A parte de fora é o que já está estabelecido pela sociedade, pela medicina e também inclui as suas próprias percepções e crenças como fumante. Essa ponta de fora inclui os malefícios que a gente conversou aqui e tudo que você sente em relação aos aspectos físicos e emocionais ligados ao cigarro, tanto para o bem quanto para o mal. Do lado dos malefícios, tudo que a gente conversou, resumidamente sendo os danos à saúde, o medo das doenças, a perda da energia, o cansaço, o cheiro ruim, o medo, a culpa, a vergonha, o constrangimento, a sensação de fracasso cada vez que tenta sem sucesso, a tristeza, a dependência, a escravidão, a perda do controle sobre a própria vida, a perda da autoestima, a contradição interna que você sente por fumar, um complexo de inferioridade que o fumo te causa, o mau exemplo perante a sua família, seus filhos, as pessoas que você ama, a inconveniência de ter de fumar hoje em dia com tantas restrições nos locais públicos, o isolamento social que causa e muitos outros aspectos negativos. Do lado dos benefícios, o cigarro como um grande companheiro na sua vida, uma espécie de amigo em todos os momentos, um grande prazer, que diminui a solidão, que ajuda a relaxar, que diminui a ansiedade, que ajuda a desestressar, que ajuda a matar o tempo, a se sentir menos entediado, que representa um momento só seu, que é muito bom para socializar, com uma bebida, depois de uma refeição, com um café, que te ajuda a pensar melhor e a se concentrar devidamente e tudo mais que você acredita que o cigarro te proporciona. Sempre que você pensa em parar de fumar, você pesa esses prós e contras e suspira, porque os prós te parecem muito fortes, mas você tem medo de adoecer e faltar à sua família. Tem medo de sofrer as consequências severas e sofridas no futuro. Tem medo de sofrer ao parar. E se já tentou antes, já tem formado na sua cabeça o que te espera. Tem medo de sentir muita falta do cigarro. Tem medo de ficar com vontade de fumar e não conseguir se controlar. E mesmo se passar pelo período inicial,
continua tendo medo de não conseguir tocar sua vida sem o seu cigarro e de voltar a fumar. Só que esses medos todos misturados dentro de você criam um verdadeiro pânico de parar de fumar, que fazem com que você adie indefinidamente uma tentativa de parar de fumar. Ele existe para todo fumante. É preciso que você entenda isso para parar de se sentir culpado. Porque cada vez que você tenta parar de fumar, é inevitável não pensar nisso tudo, nesses prós e contras, e pesar isso tudo numa balança virtual que tem o seu próprio sentido para você. E quando você decide parar de fumar a partir das informações que você vê só nessa ponta do iceberg, um grande cabo de guerra se instala dentro de você. É uma coisa doída na sua cabeça. Você quer parar de fumar e, simultaneamente, você quer fumar. Existe, de fato, esse lado seu que quer parar de fumar genuinamente. Lembra? Você não é louco nem idiota. Você quer ter saúde, quer ter um futuro onde possa curtir a vida, depois de tanto ter batalhado e suado a camisa a vida toda, ao invés de sofrer as consequências do fumo e de ter uma vida abreviada e sofrer a dor de uma doença. E é aí que entra aquele seu lado que minimiza os riscos, justamente para que você não se sinta tão patético por fumar. Esse lado te ilude que essas doenças vão acontecer com os outros, não com você. A grande sacanagem é que são doenças silenciosas e, por a gente não ver, acha que está tudo bem ou que ainda tem tempo. Tempo para fumar e curtir o prazer que representa o cigarro na sua vida sem pagar um preço por isso. Isso se chama comportamento de risco. É uma aposta que você faz com a própria vida, se expondo ao perigo de comprometer a sua integridade e a sua vida. Você fez essa aposta consigo mesmo lá atrás, quando acendeu seu primeiro cigarro. Existe um termo em inglês que designa as pessoas inclinadas a correr riscos, chamado risk takers. Os jovens são risk takers por si só. Eles têm os seus instintos básicos sobre o que representa um risco. Eles percebem o risco, mas a capacidade deles de agir de forma coerente de acordo com essas percepções ainda não foi inteiramente formada nos seus cérebros. Uma avaliação de riscos por parte de um adulto depois que ele atinge a maturidade é totalmente diferente da avaliação de riscos por parte de um jovem em geral. Eu digo em geral porque tem adultos que, mesmo depois dessa fase, afirmam que gostam de correr riscos. Eles dizem que gostam da sensação de adrenalina que isso desperta dentro deles. E tem jovens que não são propensos a correr tantos riscos. Não é uma fórmula matemática, mas são tendências fortes explicadas pela ciência. Quando a gente é jovem, o nosso cérebro ainda está começando a formar as conexões que vão nos guiar pela maior parte da nossa vida adulta. Nessa fase inicial da adolescência, os jovens são muito mais propensos a pensar nas recompensas imediatas que acreditam que terão ao tomar uma decisão arriscada do que a ficar pensando nos custos futuros dessa decisão. O comportamento impulsivo é mais frequente nos jovens, porque a parte do cérebro responsável por inibir um comportamento impulsivo, que é o córtex pré-frontal, é a última parte do cérebro a amadurecer. Se um jovem de 18 anos vê todos seus amigos saltar de bungee jump, ele pode mais facilmente se sentir inclinado a fazer o mesmo. A pressão por pertencer ao grupo, por querer ser aceito, o impulso de querer ter aquela sensação do salto, vão falar mais alto do que o medo. E chances são que ali no momento, diante da pressão dos amigos, muitos vão pular. Eles vão trazer às suas mentes a imagem das pessoas fazendo saltos radicais e curtindo aquele momento. Se uma mãe de 35 anos estiver na mesma situação, a maioria delas não vai se sentir inclinada a querer pular. Ela vai estar com a cabeça voltada à proteção da própria vida e dos seus filhos. E se algo acontecer? E se a corda se romper? Mesmo se ela racionalmente ouvir explicação de que aquela corda é segura, a maioria das mães não vai querer se arriscar. Seu cérebro vai disparar um comando. Não faça isso. Você tem filhos e tem que ser responsável. Ela vai trazer à mente a imagem da cena de alguém cuja corda se rompeu. Vai sentir muito medo das perdas que pode ter e causar nas pessoas que ama, e essa imagem por si só vai decidir por ela.
Tanto a imagem do cara em êxtase curtindo o salto, quanto a imagem da corda se rompendo, são seleções que fazemos nas nossas mentes para justificar as nossas decisões de forma instantânea, sem que a gente precise pensar muito a respeito, porque o nosso cérebro, seja em que estágio do nosso desenvolvimento estiver, nos trouxe um atalho pelo qual a gente pudesse tomar uma decisão rápida. É por isso que os saltadores de bungee jump são, em sua grande maioria, jovens. É uma fase da vida onde prevalecem mais essas escolhas de risco, da prática de esportes radicais, beber e dirigir, fazer rachas, fazer sexo desprotegido com estranhos, experimentar drogas. E esse comportamento de risco, na mente de um jovem ainda em formação, representa viver intensamente, explorar ao máximo as novas possibilidades e ser livre. Sempre avaliamos as situações das nossas vidas e pesamos os prós e os contras. Quando a gente é jovem e experimenta um cigarro, as razões para não fazer isso são obscurecidas por tudo que representa esse comportamento de risco nessa fase. E nesse exato momento em que a gente experimenta o primeiro cigarro das nossas vidas, nos falta a maturidade cerebral para avaliar os verdadeiros riscos dessa tomada de decisão. E sobra a sensação de rebeldia, a busca por pertencimento, a vontade de querer agradar e impressionar alguém que se gosta, a curiosidade, a sensação de onipotência e autonomia, a ingenuidade de achar que está só experimentando e vai ficar tudo bem, a sensação de estar no controle, a busca pela liberdade. As companhias de tabaco sabem que quando a gente é jovem, está no nosso maior momento de vulnerabilidade para começar a fumar. Elas sabem que o cérebro de uma criança e de um adolescente não está pronto. Não tem como saber avaliar os riscos da tomada de decisão de experimentar ou não um cigarro. É por isso que elas investem pesado nas propagandas para esse público. Elas sabem, como ninguém, que basta colocar um na boca para viciar. E manipulam o jovem para que ele seja levado a experimentar. Elas souberam um dia como te fisgar. Elas sabem que na mente do jovem vão pensamentos do tipo: eu paro quando quiser. Comigo não vai acontecer de eu me viciar. Tô só experimentando. Isso aqui é ruim, não tem chance de eu me viciar. E então eles caem na pior armadilha já criada um dia pela natureza e o ser humano juntos. As companhias de tabaco sabem dessa lacuna na mente do jovem e a exploram com maestria. Essa é a razão da sua existência: contaminar os jovens e aumentar o máximo possível o número dos seus consumidores, enquanto os mais velhos vão morrendo e eles vão perdendo o seu público cativo. Os jovens são chamados por essa indústria de fumantes de reposição. Eles precisam desesperadamente repor os que se vão e inserir nesse ciclo de destruição aqueles que são os alvos mais fáceis e mais vulneráveis para a propaganda e manipulação deles. Você pensa que só porque a propaganda de cigarro foi proibida, ela não existe mais? Ela está mais presente do que nunca. Está nos filmes, nos cartoons, nos personagens dos videogames, sempre de forma sutil, de forma subliminar, altamente manipuladora, para que a mensagem não seja vista como propaganda, mas sim como uma forma forte de influenciar. A indústria do tabaco, o fabricante do seu cigarro, ao mirar nos jovens, são como raposas começando a tomar conta de ovelhas. E todos nós um dia fomos essas ovelhas. Fomos e continuamos a ser, enquanto a raposa sacrifica cada um de nós, como numa linha de montagem de uma fábrica, porque é de nós que eles se alimentam. Hoje, na esteira dessa linha de montagem, nos aproximamos do fim, enquanto eles, a indústria do tabaco, se apressa para escravizar as crianças que vão nos substituir. E da mesma forma ingênua como nós fizemos um dia lá atrás, eles vão botar o primeiro na boca e pensar: por que não experimentar? O que eu tenho a perder? Nenhum jovem é capaz de avaliar corretamente que no segundo em que colocar a droga para dentro, vai perder a liberdade, a saúde e tudo mais. Ele acha que está só experimentando e vai ficar bem. Nem essa pequena ponta do iceberg ele é capaz de visualizar no momento em que experimenta o primeiro, que dirá o que há debaixo do iceberg, que nem você,
nem nenhum fumante é capaz de ver, mesmo após décadas de fumo? Todos nós um dia desprezamos os conselhos que os adultos nos deram para ficar longe disso, em nome de querer reafirmar as nossas escolhas, porque tínhamos sede de liberdade e de tomar as nossas próprias decisões. Ironicamente, todos nós caímos nas garras de uma indústria que nos rouba tanto a cada dia. Um dia ela nos iludiu que ia nos dar aquilo que mais queríamos conquistar e reafirmar, e justamente o que perdemos ao nos viciar: a nossa liberdade. Tal é a vulnerabilidade do ser humano. E é para essa indústria que a gente continua a dar o nosso dinheiro suado e o nosso tempo, presente e futuro, todo santo dia, por toda a vida. Ironicamente, aquilo que mais buscamos é ali mesmo que perdemos. Por se tratar do vício mais ardiloso existente na humanidade, sem o saber, nos viciamos naquele primeiro cigarro fumado e abrimos mão do controle sobre a nossa vida, da autonomia, da liberdade, e o que antes era uma busca de pertencimento, virou com os anos um afastamento e rejeição por parte da grande maioria das pessoas. Ironicamente, as únicas pessoas com as quais conseguimos continuar a nos relacionar de forma próxima ao fumar na vida adulta são as mesmas pessoas que se viciaram e caíram nessa mesma armadilha como nós. Um dia, lá atrás, nossa percepção de experimentar foi uma aposta, onde a gente acreditou que nada iria acontecer com a gente e que estava tudo bem. Só que quanto mais passam os anos, mais dói dentro de nós essa aposta, porque a gente sente que o jogo está virando, ou que as nossas chances de sair ileso vão diminuindo. É por isso que fumar vira algo cada vez mais angustiante com o passar dos anos. Aí você decide que vai parar de fumar. Aquela experiência do primeiro cigarro se concretizou em algo que você acredita que é muito difícil de largar agora. Por quê? Porque se por um lado você sabe que os riscos são crescentes e você decidiu que não quer pagar o preço, por outro, você desenvolveu uma conexão forte entre o cigarro e tudo que você faz na sua vida, tudo que acredita que o ato de fumar te proporciona. E quando você decide parar de fumar, que significa literalmente interromper completamente e permanentemente o seu consumo de cigarros, todas essas conexões se tornam ainda mais exacerbadas, mais intensas. Aquilo que não se pode ter fica mais precioso nas nossas mentes, não menos. E é aqui que a parte de baixo desse iceberg começa a se revelar para você. É muito importante que você entenda que a gente não fuma pelas razões pelas quais não deveria fumar. O cheiro ruim, os danos à saúde, a discriminação, etc. Você não fuma por nada disso, embora saiba disso tudo. A gente fuma pelas razões pelas quais acredita que o fumo nos proporciona alguma espécie de prazer ou apoio nas nossas vidas. E essa é a parte submersa do iceberg, que tem comprometido todas as suas tentativas de parar de fumar ao longo da sua vida. Lembra que eu citei no começo dessa aula que 97% das pessoas que tentam parar de fumar não conseguem? Eu não citei esse percentual para te desanimar, muito pelo contrário. É para te ensinar a fazer correto, porque se você fizer da forma correta, suas chances sobem para acima de 50% de sucesso, mesmo a longo prazo, sem reincidência. De 3% para mais de 50%. É um incremento significativo nas suas chances. Você há de concordar comigo. E a gente consegue isso com o método Easy Way, que tem os mesmos conceitos que eu estou te passando aqui. Explorar os porquês de se fumar e eliminar todas as crenças que o cigarro representa na sua vida é o único caminho para se desfazer dessas conexões erradas que você criou na sua mente desde o dia em que experimentou o primeiro cigarro da sua vida. Quando você enxerga o iceberg lá embaixo, cristalino, é como se fosse uma revelação, e o porquê de não fumar vem à tona para você. É onde você vê que tudo que acreditou um dia foi como uma ilusão de ótica. Parecia que estava lá, mas nunca esteve de fato. Era só uma grande ilusão. Quando essa ilusão foi removida, não sobrou nada. O iceberg te impedia de fazer a sua travessia, mas ele era pura ilusão. É como sair de uma cegueira, e ao sair dela,
você pode prosseguir sem medo. Ao prosseguir sem medo, você vê que pode, que nada te impedia de verdade e que ao parar de fumar, você não perdeu absolutamente nada. Ir em busca de enxergar o que está oculto nessa história toda te devolve justamente o que você mais buscou quando jovem e agora tem a oportunidade de resgatar: a autoestima, a segurança, o controle sobre a própria vida e a sua liberdade. Não foi isso que você tanto ansiava buscar quando jovem? Eu vou usar um termo pesado agora, me desculpe, que você ainda não está apto a entender, mas que eu preciso te contar, porque você precisa saber o que está envolvido aqui. Afinal de contas, você é a parte mais importante nessa história. Se trata da sua sobrevivência, da sua vida. Então eu vou te falar. Parar de fumar é como sair de uma cegueira. Literalmente, voltar a enxergar. Voltar a caminhar pelas suas próprias pernas, ter autoestima, se sentir completo novamente. Recuperar tudo que foi perdido em nome de uma ilusão na qual acreditamos um dia. Sair da armadilha na qual caímos um dia. Sem a devida preparação, muitas pessoas sentem que, para elas, parar de fumar é como dar um salto no abismo, como pular de bungee jump. Agora, adultas, nas suas mentes, elas avaliam isso como um risco elevado de falha e sofrimento. Parar de fumar sem as ferramentas certas com certeza traz essa sensação mesmo. É como se a cada tentativa a corda tivesse se rompido antes para você, porque seu salto não deu certo e você tem medo de pular de novo, porque acha que ela vai se romper novamente e você vai se esborrachar lá embaixo. Claro que isso trava qualquer um. Por isso, é muito importante que você entenda que não precisa dar nenhum salto de bungee jump para parar de fumar. Suas tentativas anteriores não passaram de um salto no escuro. A corda na qual você confiava era a coisa mais frágil que você tinha. Esse pode ser, na realidade, um salto de fé confortável e seguro, com uma grande rede de proteção embaixo, onde nada vai acontecer com você, ao usar as ferramentas certas para que você possa se libertar. Por que não fumar? Porque quando você alcançar esse estágio, você mesmo vai responder com convicção. Porque tudo que eu acreditava que o cigarro me proporcionava não era real. Eu parei de acreditar. E quando eu parei de acreditar, ele se tornou insignificante na minha vida. Sem iceberg nenhum à sua frente, não há nada que impeça a sua viagem de prosseguir. Você poderá chegar ao seu destino e conquistar o que sonhava. Nesse sentido, parar de fumar vai fazer você se sentir jovem novamente, mas dessa vez muito melhor. Sem as ilusões da juventude, sem as inseguranças da juventude, mas com ganhos imensuráveis em segurança, controle, pertencimento para quem realmente importa para você, qualidade de vida, autoconfiança, poder e liberdade. Alguém um dia disse que se a gente juntasse a energia e a força da juventude com o que a gente aprende na maturidade, seria magnífico e não haveria limites até onde a gente pudesse ir. Parar de fumar junta isso tudo e é por isso que a sensação é que a gente renasce e se sente empoderado. Por que não fumar? Porque a vida é muito mais autêntica, verdadeira e linda sem o cigarro. E esse foi o episódio número 11 do podcast Livre do Fumo Sem Sofrer da Easyway. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e se quiser acessar todo o nosso conteúdo, conheça o nosso site, onde tem mais conteúdo esperando por você. www.easywayonline.com.br. Se você estiver ouvindo no YouTube, aqui na descrição do vídeo você encontra muito conteúdo gratuito que traz essa chave para você. É só se inscrever e receber no seu e-mail. Dá uma conferida. Foi muito bom estar aqui com você. Até o próximo episódio.